Olá, tudo bem? Meu nome é Albana, eu sou uma historiadora, sou geógrafa, sou professora de português para quem só fala espanhol, sou da Igreja Batista do Morumbi, sou professora do Centro de Estudos Cristãos, sou uma Débora, uma mãe de oração desde a década de 90, também sou preletora de Déboras. Tenho um grupo de mulheres que nós nos reunimos toda quarta-feira à tarde para estudarmos a palavra, para orarmos. E hoje eu estou aqui, vocês estão me vendo assim, porque essa indumentária, esse modelito tem tudo a ver com o assunto que eu vou falar. Porque sempre na minha vida, desde muito jovem, eu me preocupei em ter qualidade de vida. Qualidade de vida, viver bem, viajar muito. Eu estou aqui à frente dos meus ímãs de geladeira, que eu colecionei ao longo da minha vida, de todos os lugares que eu viajei, os lugares que eu estive. E quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma ótima qualidade de vida. Mas nem sempre foi assim. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, quando eu já era jovem, eu comecei a perceber que eu tinha síndrome de pânico. Eu fui diagnosticada com síndrome de pânico há muitos anos atrás. Na década de 90, quando nem se falava nesse distúrbio comportamental e psicológico. E eu vivi refém pelo medo durante muitos anos. Eu ia para o pronto-socorro, eu tinha crises seguidas, isso interferia muito na minha vida e principalmente tudo isso se agravou com a morte do meu pai. Eu era muito ligada a ele era um homem do Senhor, um homem que eu sou uma filha única, então eu fui muito mimada, muito protegida pelos meus pais. E à medida que o tempo foi passando, as minhas crises de pânico foram se agravando. Eu fui diagnosticada, eu comecei a fazer tratamento com terapia, com medicação. E eu tinha uma qualidade de vida péssima, muito contrária a tudo que eu havia sonhado para mim. Mas um dia, isso ainda na década de 90, eu estava indo para o pronto-socorro, completamente em pânico, dirigindo. Estava indo, passando por todos os sinais vermelhos, porque a sensação de pânico te dá falta de ar, você não tem controle sobre você mesma, você tem essa sensação iminente de morte. E enquanto eu estava indo para o pronto-socorro, para pedir socorro, para tomar uma medicação, meu marido estava viajando, meus filhos estavam na escola e eu não tinha ninguém para chamar. Deus começou a falar comigo. E como que eu sei que era Deus que estava falando comigo e não a própria Albana? Porque Deus fala comigo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fala comigo em versículos que Ele traz à minha memória. E eu senti a presença de Deus e Deus falou para mim: Albana, do que você tem medo? Eu sou o dono da vida e da morte. Você está aqui na minha mão. Eu dou a vida a quem eu quero e eu tiro a vida de quem eu quero. Muito bem. Desde aquele dia, eu nunca mais tive uma crise de pânico. É lógico que eu tomo medicação, é lógico, eu fiz terapia há 2 anos. Atualmente, quando eu tenho que ir para uma situação assim que vai me deixar desestabilizada, eu tomo medicação. Quando eu viajo, eu tomo medicação. Mas crise de pânico, como eu tinha, a ponto de ficar 9 meses trancada numa casa sem sair, porque tinha medo de sair na rua, isso nunca mais eu tive. Porque quando Deus falou comigo, eu falei: por que eu tenho que ter medo? Se o Deus que me criou é o que cuida de mim. E o versículo que eu quero deixar para vocês
É o versículo que Jesus fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E foi isso que Deus me deu desde então. Eu já tive situações de sentir medo viajando sozinha no avião e à noite, e eu me refugio no Senhor. Eu oro, eu peço a Deus que cuide de mim, que me coloque no seu colo, que me dê força. E isso, eu tenho inúmeros testemunhos de que Deus cuida de mim como a menina dos olhos dele. E uma mulher que era refém do medo e tudo mais, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher de coragem. Eu sou uma mulher de coragem, que já fiz coisas que ninguém que teve síndrome de pânico ou que tem síndrome de pânico poderia ter feito na vida. Já fui a Auschwitz, já fui a lugares muito tristes, muito difíceis, já passei situações de saúde, já passei situações de perdas, coisas que realmente nos desestabilizam. E nunca mais eu tive pânico, porque eu sei o Deus em quem tenho crido. Eu sei o Deus em quem tenho crido, e o meu conselho é esse. Você quer ter vida em abundância? Se entregue nas mãos do Senhor. Que Deus possa te abençoar muito a sua vida, como tem abençoado a minha. É a minha oração por vocês que estão hoje assistindo esse vídeo. Muito obrigada.